Olá, muito boa noite para você. Está no ar o nosso Jornal Terra Viva, estreando hoje uma nova identidade visual, como você pode conferir aí na nossa vinheta de abertura. Veja então o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. O governo quer acelerar a votação da reforma tributária no Senado. Exportações de carne bovina registram queda em volume e faturamento no primeiro semestre do ano. O mercado financeiro aponta nova queda na inflação oficial. Estimativa é de que o índice chegue a 4,95% até o fim do ano. Surto de gripe aviária poderia causar prejuízos de quase 22 bilhões de reais à economia, segundo estudo da FGV Agro. Boletim do Instituto de Pesca é a única revista científica brasileira no top 10 das publicações com reconhecimento internacional. E ainda, o estado de Minas Gerais inaugura o maior parque de energia solar do país. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no nosso JTV. Depois da aprovação na Câmara, o texto da reforma tributária segue para o Senado e o governo quer acelerar a votação. O agronegócio, um dos setores que tiveram demandas atendidas na Câmara, espera que não haja retrocesso no Senado. De não haver nenhum tipo de prejuízo ao que foi conquistado lá na Câmara dos Deputados e que possíveis ajustes de melhoria, seja para o agronegócio, seja para a sociedade brasileira, sejam promovidos no Senado Federal. O texto da nova reforma tributária vai começar a ser analisado no Senado depois do recesso parlamentar. O governo federal tem pressa e quer a votação até o fim de outubro, mas senadores acreditam que isso deva acontecer em novembro. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, é necessário o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. O texto será discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. Os mais cotados para a relatoria são Davi Alcolumbre, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Senadores devem alterar principalmente pontos deixados fora da PEC. A proposta prevê a criação de 2 impostos sobre valor agregado, o chamado IVA dual. O CBS federal vai substituir PIS, COFINS e IPI, e o IBS, estadual e municipal, fica no lugar do ICMS e do ISS. O período de transição do Imposto Único começa em 2026 e vai até 2033. Depois disso, a alíquota deve ser de 25%. O projeto prevê ainda uma redução de 60% para setores como saúde, transporte, medicamentos, atividades jornalísticas, culturais e produtos agropecuários. Já no caso de itens da cesta básica, a alíquota será zerada. Os detalhes ainda serão definidos em lei complementar. A PEC inclui também uma trava para o aumento de carga tributária. Governadores do Nordeste prometem pressionar o Senado para incluir na PEC a divisão de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve contar com pelo menos 40 bilhões. Já as regiões Sul e Sudeste tiveram uma reivindicação atendida: a composição do Conselho Federativo, que vai centralizar a arrecadação do IBS e distribuir recursos. 27 representantes dos governadores e 27 dos prefeitos vão definir as regras para partilha nas votações. Além de maioria absoluta, vão ter que somar votos que representem pelo menos 60% da população brasileira. E a reforma que muda o sistema de impostos vai mudar também a cesta básica e as despesas dos brasileiros no supermercado. A nova reforma tributária prevê a criação de uma cesta básica nacional com alíquota zero, ou seja, nenhum imposto. Os alimentos incluídos ainda não foram definidos, mas já há muita expectativa. Porque tá caro, né, mulher? Tá muito caro. Tá difícil para o consumo. A Associação Brasileira de Supermercados sugeriu uma lista que está sendo analisada pelo Ministério da Fazenda e inclui alimentos como pão francês, café, arroz e feijão. E também itens de higiene como sabonete e creme dental e limpeza, como detergente e sabão em pó. São 38 itens que incluem até absorvente íntimo e fralda descartável, que não fazem parte da atual cesta básica. Além disso, a reforma já garante que ovos, frutas e verduras terão alíquota zero.
e outros alimentos terão impostos reduzidos em até 60%. Quase todos os preços terão capacidade de ser reduzidos, porque quando você fala em alíquota zero, hoje qualquer produto alimentício tem carga tributária e muitas vezes não é pequena. O risco é, eventualmente, você reduz a arrecadação sobre alimentos, o que acaba tendo que ser compensado pelo aumento da alíquota padrão para outros produtos. E falando em preços, as estimativas para o IPCA de 2023 tiveram uma nova projeção de baixa esta semana. As informações são do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central. A inflação oficial de 2023 teve uma nova revisão de queda. Agora, os economistas e instituições financeiras consultados pelo Banco Central estimam que o IPCA deste ano fique em 4,95%. Na semana passada, a previsão era de 4,98%. Já para o ano que vem, as estimativas seguem em 3,92%. As medianas dos demais indicadores do Boletim Focus também ficaram estáveis. O indicador oficial dos juros, a taxa Selic, foi mantida em 12% para 2023 e em 9,5% para 2024. Já o desempenho do PIB brasileiro continua estimado em 2,19% para este ano e em 1,28% para o ano que vem. As exportações de carne bovina registraram queda de 21,4% em faturamento no primeiro semestre do ano. Os dados são da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil exportou pouco mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina, o que indica uma queda de quase 4% no volume embarcado na comparação com o primeiro semestre de 2022, de acordo com a ABIEC. No período, o faturamento gerado com as exportações também caiu, em 21,4%, atingindo 4,8 bilhões de dólares. Até junho, a China, principal importador da proteína animal brasileira, comprou 512,3 mil toneladas do produto, um recuo de 5%. O resultado foi influenciado pela suspensão de 30 dias dos embarques de carne bovina após confirmação de um caso atípico de mal da vaca louca no Pará. Em nota oficial, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes aponta que as vendas externas se ajustaram a um novo cenário global, mas que o Brasil permanecerá como o maior fornecedor da proteína animal no mundo, respondendo por 20% dos embarques globais. E vamos ao Agritendências de hoje. O Silmar Miller já está aqui conectado com a gente. Olá, Silmar. Bom, o mercado, aparentemente se recuperando. Será que as exportações de carne bovina vão continuar neste ritmo? Boa noite para você. Muito bom. Boa noite, Daiane, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, o volume até que está surpreendendo positivamente, apesar daquela parada de um mês inteiro das compras da China, por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Os chineses aproveitaram e deram uma parada de um mês nas compras de carne bovina brasileira. O mercado, pouco a pouco, se recuperou. A gente viu agora no último mês, no mês de junho, exportações de quase 200 mil toneladas, 196 mil, para ser mais preciso. Isso é um volume surpreendente, acima até da média normal das exportações brasileiras. Então, em termos de volume, as coisas estão se aproximando já do comportamento do ano passado, que foi um ano bom em termos de volume de exportações de carne bovina brasileira. O que não está bom é o preço, né? Realmente, até por conta dessa pressão chinesa, aproveitando aquela questão da vaca louca atípica, que houve uma pressão sobre os preços internacionais. A gente está vendo o preço agora, uma média em torno de 5 mil dólares a tonelada de carne bovina, bem abaixo dos 6, 7 mil dólares que a gente tinha em termos médios no ano passado. Então, uma queda muito forte, provocando aqui uma queda brutal na receita, ou seja, o volume caiu pouco até agora, 4%, mas a receita com a queda acima de 21%, 22%, dependendo
ponto de apoio que a gente tem aqui para fazer a comparação. Então, a queda muito forte tem tudo a ver com o preço. A expectativa de uma melhora agora para o segundo semestre, que está começando agora, pelo menos em termos de volume, as coisas voltando ao normal, o Brasil compensando uma ligeira queda nas exportações para a China, para outros países, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Europa também, outros países aqui que estão comprando mais carne bovina brasileira, mas é difícil compensar realmente o grande volume que nos é comprado por parte da China, que é o nosso principal cliente, continua sendo o principal cliente. Então, realmente, um desempenho positivo em termos de procura, pode ser que isso ajude também a dar uma melhorada na procura pelo boi gordo aqui, continua com preços bastante deprimidos, mas realmente não há muita expectativa em melhora de preço, tanto da carne bovina, quanto também da questão do preço do boi gordo. Certo, Silmar. Bom, e como foi o fechamento dos mercados hoje, né? Dia de novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já influenciou o fechamento? Daiane, hoje o mercado de soja e de milho na Bolsa de Chicago, são dois produtos que estavam com preços bastante baixos, preocupando os nossos produtores, era uma reagida boa. A soja subiu em torno de 1,9% no fechamento dos negócios de hoje, puxado especialmente pelo óleo de soja, que deu um salto aqui de 4,2%. Preocupações continuam ainda com relação ao tamanho da safra americana. Nesta quarta-feira sai aquele relatório mensal do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve apontar uma redução no tamanho da safra americana por conta da redução da área. A área foi reduzida, esse relatório saiu no final agora 2 semanas atrás, no final do mês de junho, apontando surpreendentemente uma queda de 4,5% na área de plantio da nova safra dos Estados Unidos, que tem andamento nesse momento. Expectativa agora é o que isso vai impactar em termos de produção. A produtividade possivelmente vai ser cortada um pouco também por conta do clima que foi desfavorável até agora. As chuvas estão voltando, mas talvez de forma atrasada. Portanto, muita expectativa com relação ao desempenho dos preços da soja no decorrer dessa semana. Depois do fechamento do mercado nesta segunda-feira, o USDA divulgou um outro levantamento, que é aquele semanal, que mostra as condições, a qualidade das lavouras americanas. E aí a soja também continuou preocupando. Apenas 51% das lavouras mostrando condições boas ou ótimas. As demais, condições regulares ou até ruins. Ou seja, não mudou muito em relação ao que era divulgado uma semana atrás. Continua preocupante, portanto, a situação da safra americana de soja. Então, possibilidade de realmente uma reação nos preços decorrentes dessa semana, que interessa muito ao produtor brasileiro, que está precisando de preço melhor. No caso do milho, a situação é diferente. As condições das lavouras melhoraram, 55% das lavouras agora consideradas em boas condições, ficou acima da expectativa, inclusive. O milho até que subiu hoje, um ponto percentual, mas talvez não resista a esse relatório de amanhã. E o de quarta-feira, quando o USDA divulga novas previsões para a safra americana, principalmente vai apontar um aumento na estimativa de produção em relação ao que apontava há um mês atrás. Então, para o milho, o cenário não deve melhorar muito a partir dos relatórios dessa semana. Bom, outros mercados hoje compõem aqui também o trigo, na Bolsa de Chicago, caiu hoje, 0,5%. Na Bolsa de Nova York, queda do algodão, 2,4%. Café também caiu, 0,7%. O arábica, café robusto em Londres também teve queda de 1,7%. Açúcar bruto em Nova York caiu 0,4%. Suco laranja voltou a subir hoje, 0,4%. O mercado que segue aquecido, assim como o do cacau, que também subiu hoje, 0,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3, contrato de agosto também fechou com leve alta de 0,4%, testando aqui uma pequena recuperação em relação ao fraco desempenho da semana passada. Para finalizar, Daiane, o dólar voltou a subir hoje, 0,3%, R$ 4,88. Mercado de ações na B3 aqui com queda, 0,8%. E o petróleo, só para completar aqui, o quadro das commodities fechou com queda hoje, 0,8% no mercado de Londres, que é referencial para o nosso aqui da Petrobras, $77,86 o barril. Daiane. Perfeito, Silmar. Obrigada, viu, pelas informações e análises. Ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. O Ministério da Fazenda divulgou hoje as regras e entidades financeiras que vão operar a equalização de juros, do Plano Safra 2023-2024. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, com a autorização e as condições para pagamento de equalização de juros, de taxas de juros, em financiamentos rurais concedidos no ano agrícola, que começou dia 3 de julho e vai até dia 30 de junho do ano que vem. 21 instituições estão autorizadas a operar os recursos do Plano Safra,
com taxas equalizadas pelo Tesouro Nacional. Em visita à Colômbia neste final de semana, o presidente Lula prometeu zerar o desmatamento ilegal da floresta amazônica até 2030 e criar uma espécie de parlamento para a região. Lula viajou à Colômbia com o objetivo de costurar parcerias com os países que abrigam a floresta amazônica. A união destas nações faz parte da estratégia do presidente para que o Brasil lidere a agenda verde e que os países desenvolvidos transfiram recursos e meios para a preservação da floresta. A Cúpula de Belém será uma plataforma para que os 8 países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém. Há muitas outras áreas em que podemos cooperar. É imprescindível combater a fome na região amazônica em todos os nossos países. Esses territórios têm maiores índices de segurança alimentar. Na saúde, podemos desenvolver ações conjuntas, como medidas para assegurar o acesso a vacinas, medicamento e atendimento médico. A seguir, começou hoje e vai até dia 10 de outubro o vazio sanitário do algodão no estado de São Paulo. E ainda, a China importa mais de 43 milhões de toneladas de soja do Brasil até junho deste ano. Em instantes, os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. A China importou mais de 43 milhões de toneladas de soja do Brasil até junho. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgados hoje, o volume é 24% superior às 35 milhões de toneladas em 2022. O país maior comprador da oleaginosa brasileira respondeu 69% do volume. No geral, as exportações brasileiras de soja totalizaram 60 milhões de toneladas até o mês. E um surto de gripe aviária causaria 21,7 bilhões de reais em prejuízos à economia brasileira, de acordo com um estudo encomendado pela ANFA Sindical, feito pela FGV Agro. Desde maio, quando foi confirmado o primeiro caso da influenza aviária no Brasil, os auditores fiscais federais agropecuários têm redobrado o trabalho de fiscalização para evitar a entrada do vírus H5N1 em granjas comerciais. Até o momento, não há registro da doença em áreas de produção e comércio. Em um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, revela que, se houvesse uma disseminação da doença no país em grande escala, o impacto anual para a economia nacional seria de 21 bilhões e 700 milhões de reais. Somente ao agronegócio, o prejuízo seria de quase 12 bilhões de reais. O levantamento também estima uma perda de 46 mil postos de empregos formais em diversos setores, além da queda de 1 bilhão na arrecadação de impostos e na redução de 3 bilhões e 800 milhões de reais na renda do brasileiro. O impacto maior seria nas atividades do agronegócio, setor que perderia 26 mil postos de trabalho. E atenção, produtores de citros têm até o dia 15 de julho para entregar o relatório de cancro cítrico e de greening das propriedades rurais. O relatório deve ser informado através do Sistema Informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal e deve conter o resultado das vistorias trimestrais realizadas em todas as plantas da propriedade entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2023. Os produtores devem informar o número de plantas no talhão, o número de plantas erradicadas, especialmente devido à ocorrência de cancro cítrico e HLB, e o número de plantas com sintomas não erradicadas. A entrega dos relatórios com dados reais permite que a equipe técnica da defesa agropecuária tenha informações precisas sobre a dispersão e incidência de doenças, o que possibilita um melhor direcionamento das ações de defesa fitossanitária e de políticas públicas. A situação fitossanitária dos pomares de citros no estado de São Paulo, especialmente no que tange ao cancro cítrico e ao HLB, que hoje são pragas quarentenárias, né? Ou seja, além de outros critérios, elas estão sob o controle oficial do governo.
E aí esse relatório, a obrigatoriedade da entrega dele é regulamentada por uma legislação federal do Ministério da Agricultura, a portaria número 317 de 2021, e também por duas legislações complementares estaduais, que é a resolução SA número 10 de 2017 e a resolução 8 de 2021. Então, todo esse arcabouço legal torna obrigatória a entrega desses relatórios, né, que são 2 no ano, e informar as vistorias trimestrais de todas as plantas da propriedade. O cancro cítrico é uma doença causada pela bactéria Xanthomonas citri, subespécie citri, que afeta todas as variedades de citros. Ela causa lesões tanto nos frutos quanto nas folhas dos ramos, e quando em alta incidência, ela pode causar tanto a desfolha da planta quanto a queda de frutos, né? E o HLB é uma doença também causada por uma bactéria, Candidatus liberibacter, né? E ela é disseminada por um inseto, o psilídeo, Diaphorina citri, também acomete todas as variedades de citros e é bem severa, pode causar inclusive a morte da planta, causa diminuição dos frutos, um amarelecimento bem característico, né? E são duas doenças que hoje, como eu comentei, estão sob um programa oficial de controle do governo. E mais um aviso importante aos produtores. Olha só, começou hoje e vai até dia 10 de outubro o vazio sanitário do algodão aqui no estado de São Paulo. Durante esse período, o produtor deve manter a área livre de plantas e resíduos da cultura. O objetivo da prática é eliminar a fonte de alimento para os insetos, né, reduzindo, consequentemente, as populações de doenças na safra seguinte. Para que o vazio sanitário do algodão seja eficiente, é importante que o produtor faça a completa eliminação da cultura com a destruição das soqueiras, ficando atento aí às possíveis rebrotas das plantas, uma vez que se trata de uma espécie perene, né, e de difícil destruição. E com mais de 50 anos de atuação, o Instituto de Pesca em São Paulo é referência em pesquisa científica e tecnológica no país. A instituição acaba de alcançar mais uma conquista. A revista científica do Instituto entrou para o top 10 das publicações com reconhecimento internacional. Conhecer e impulsionar o desenvolvimento da comunidade de pesca artesanal da Baixada Santista no litoral de São Paulo. Esse é o objetivo do projeto Valoriza a Pesca, uma das iniciativas atuais do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura do Estado. Minimizar os danos ambientais causados por um incêndio que ocorreu na região há cerca de 10 anos é outra meta do programa. Esse projeto, então, ele vai conseguir subsidiar o Ministério Público Estadual e Federal com essas informações para que, na eventualidade de um novo acidente, de uma nova, Deus queira que não, né? Mas na eventualidade de ocorrer um novo acidente, o órgão público consiga, inclusive, ter as informações necessárias, por exemplo, para indenizar esses pescadores. Pensando em aproveitar a expertise de cada colaborador e parceiro, foi criado recentemente o Centro de Ciência para o Desenvolvimento, um ambiente virtual que tem como foco a melhoria da sanidade na piscicultura. Esse projeto está dividido em vários subprojetos. O primeiro deles nós trabalhamos com bactérias, que é a identificação e o desafio, o isolamento na identificação, o isolamento de algumas bactérias que são grande problema na piscicultura. Então, nós coletamos essas bactérias de alguns criadores que têm a bactéria, né? Vamos até lá, coletamos as bactérias, trazemos para o laboratório, fazemos a semeadura das bactérias, isolamos e fazemos a identificação. Além de projetos e pesquisas, o Instituto também é responsável por uma das revistas científicas brasileiras mais tradicionais, o Boletim do Instituto de Pesca, que acaba de entrar para o top 10 das publicações de reconhecimento internacional. O boletim ficou na 7ª posição do ranking divulgado pela Aquaculture International, com 52 anos de existência e um acervo totalmente digitalizado, com mais de 1.450 artigos. Esta é mais uma das conquistas acumuladas pela publicação. E a gente ficou muito feliz, porque nada melhor do que alguém citar a gente, né?
Não precisamos nós ficar falando nada, isso é ótimo, né? A partir de 1971, começou como boletim mesmo, como uma revista científica, com contribuição de vários trabalhos. Eu não me lembro se nessa época, em 71, já haviam trabalhos de pessoas de fora do Instituto de Pesca. Mas a maioria dos trabalhos eram de pesquisadores do Instituto de Pesca. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, o estado de Minas Gerais inaugura o maior parque de energia solar do Brasil. Daqui a pouco você vai conferir os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. E o calor vem batendo recordes em várias partes do mundo. Os incêndios florestais dispararam. E olha que o verão está só começando no hemisfério norte. A quase sempre gelada Sibéria, por exemplo, declarou estado de emergência por causa das queimadas. Quem sofre também é o Canadá, com cerca de 400 incêndios ativos. Semana passada, a cidade de Toronto chegou a ter a pior qualidade do ar no mundo. Na China, a onda de calor fez a venda de itens de proteção ao sol disparar. O Reino Unido teve o mês de junho mais quente de sua história. A média foi de 15,8 graus Celsius. Pode parecer pouco para quem é brasileiro, mas para cá, um lugar gelado, as consequências foram enormes. Milhares de peixes morreram. Com o aumento do consumo de água em razão do calor, somada a pouca chuva, milhões de ingleses se viram obrigados a racionar água. Idosos foram parar no hospital e até um guarda real desmaiou num evento por causa do forte calor. A ONU afirmou: as mudanças climáticas estão fora de controle. O verão no hemisfério norte está só no comecinho. E a expectativa é de uma estação repleta de secas e queimadas. Nesta terça-feira, chuvas fortes devem atingir o Rio Grande do Sul. A gente confere os detalhes na previsão do tempo para todo o país com a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão na altura do Paraguai deve manter as instabilidades sobre o sul do país. Por isso, chove de maneira muito persistente desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Inclusive, o alerta é de perigo, ou seja, chuva muito volumosa, com rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora. Além disso, descargas elétricas também devem ocorrer nos 3 estados onde chove. Mas na maior parte do país, a área de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas. Então, o dia é de sol em boa parte do norte, áreas do centro-oeste, sudeste e quase todo o nordeste do país. Na costa norte do nordeste, norte do Maranhão, a chuva ocorre com menor volume acumulado do que nos últimos dias e a condição é a mesma para a costa leste do Nordeste, onde choveu bastante nos últimos dias e, inclusive, trouxe transtornos para a região. Além disso, nesta terça, a temperatura máxima deve chegar na casa dos 31 graus em São Luís, 34 em Palmas e 31 também em Campo Grande. A temperatura no sudeste volta a se elevar até o meio da tarde. Na capital paulista, a máxima de 28 graus está prevista. E além disso, no sul do país, temperaturas ainda devem permanecer um pouco mais amenas, também em função da chuva. 18 graus de máxima na capital de Porto Alegre. Nesta semana, a chuva ainda fica concentrada no norte do país e na maior parte do Brasil, a chuva não ocorre. Não há previsão para áreas do centro-oeste, sudeste e também do Mato Piba dessas precipitações. Isso favorece aqueles produtores que precisam terminar a colheita, o plantio ou até mesmo os trabalhos em campo, como o manejo de pragas e doenças. Mas o que chama atenção é a chuva que ocorre no sul. 100 milímetros são esperados. É uma chuva muito expressiva que deve acontecer principalmente a partir da quarta-feira, porque uma área de baixa pressão vai se formar sobre o Rio Grande do Sul. Essas pancadas podem ocasionar transtornos ao longo da semana no estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente na região metropolitana. Na área agrícola, essa umidade é bem-vinda para a reposição de água no solo. Na próxima semana, a chuva permanece concentrada no sul e avança sobre áreas do sudeste. Mas agora, o volume acumulado é menos expressivo. Entre 5 e 20 milímetros são esperados. No norte, a zona de convergência intertropical continua atuando, por isso 10 milímetros também devem ser esperados na região.
Ainda assim, Tempo Firme permanece atuando em boa parte do país, principalmente no Mato Piba, norte de Minas Gerais e oeste da Bahia, que são regiões que precisam de umidade. E essa chuva ainda não deve chegar por lá. Tá certo. Obrigada, Luísa. E olha só, o estado de Minas Gerais inaugura o maior parque de energia solar do país. O complexo Janaúba consegue abastecer mais de 1 milhão de residências. Quando se fala em produção de energia renovável, Minas Gerais é referência. No primeiro semestre de 2023, o estado investiu mais de 25 bilhões em projetos de energia solar, um aumento de quase 40% em relação ao ano passado. Esse complexo solar que fica no norte de Minas equivale a 4.000 campos de futebol e tem mais de 2 milhões de módulos fotovoltaicos. A energia produzida nessa fazenda tem capacidade de abastecer mais de 1 milhão de residências, o que equivale a cidades como Manaus e Curitiba juntas. A empresa que investe em todo o Brasil, em diferentes fontes de energia, tem em Minas Gerais 40% da capacidade instalada da empresa no país. Aquela região tem um nível de insolação, um nível de irradiação solar muito alto. Portanto, uma das regiões com maior potencial de geração solar no país inteiro. Para se ter uma ideia, nos últimos 11 anos, as grandes e pequenas usinas solares, como essa, por exemplo, trouxeram ao Brasil mais de 42 bilhões em novos investimentos e geraram mais de 288 mil empregos. No final de 2022, o Brasil atingiu 24 gigas de energia solar fotovoltaica em sua matriz. Hoje é o 8º país do mundo. Apenas Minas Gerais, no norte de Minas, já tem outorgado, liberado mais 33 gigas para entrar em operação. E uma novidade para você, o canal Sabor e Arte estreia nesta terça-feira, às 19h30, o programa Que Seja Eterno Enquanto Cure, que vai falar sobre a produção nacional de queijos. Os queijos são apreciados em todo o mundo. Cada tipo de queijo possui uma história e um processo de produção único que os tornam ainda mais fascinantes. Eu sou Dudu Prado e em minhas viagens garimpo pelo Brasil os melhores queijos brasileiros. E nessa série vamos conhecer novas histórias, descobrir novos sabores e se surpreender com esse alimento vivo, milenar e apaixonante. Que seja eterno enquanto cure. Estreia dia 11, 19h30. É isso aí, não perca. O nosso Jornal Terra Viva de hoje vai ficando por aqui. A gente volta nesta terça-feira, às 6h45 da noite. Uma ótima semana para você e até amanhã.